Olá, aqui é o Ademir Bassanese do canal Apaixonados por Mecatrônica. E hoje eu vou mostrar tudo sobre essa estação, a estação Sorting. Ela parece fácil, né? Mas tem os seus segredos. Então eu vou mostrar para vocês a solução desta estação utilizando a técnica cascata elétrica com maximização de contatos. Vou mostrar um contato de borda, que é muito usado na programação de ladder ou em CLP. Vou mostrar também o diagrama elétrico das entradas, o diagrama elétrico das saídas, dos atuadores, dos sensores, e também, ao final, vou mostrar para vocês a utilização dessa estação nas competições do WorldSkills. Então, fique ligado. Então, essa estação de sorting, que significa classificação, tem a função de classificar as peças de trabalho em 3 rampas diferentes. Então, nós temos as peças metálicas, as peças vermelhas e as peças pretas. E como que a estação faz para identificar essas peças e então poder separar elas? Através de um módulo de identificação. Então, esse módulo ele é responsável pela identificação das peças de trabalho. E como é que ele faz isso? Como esse módulo identifica? Ele tem sensores, é através de sensores. Então ele possui um sensor indutivo, que detecta peças metálicas, ele possui um sensor óptico difuso, que detecta peças claras, e ele tem um sensor de barreira, que detecta todas as peças. Então, se eu considerar as peças de trabalho aqui, o sensor indutivo identifica a peça metálica, o sensor óptico identifica a peça metálica e a peça vermelha, porque ambas são claras, e o sensor óptico de barreira detecta todas as peças. E se eu fizer uma tabela, então, ela fica dessa forma. Em programação, a gente utiliza esses sinais através de zeros e uns, né? Que são sinais binários. Então, se eu transformar essa tabela de sims e nãos em uma tabela binária, eu vou ter algo parecido com isso, então. Então, isso chama-se combinação binária. Então, através dessa combinação binária que eu vou fazer a programação no CLP para fazer essa identificação das peças de trabalho. A peça vermelha está selecionada. Eu coloco peça na posição inicial, ele detecta que tem peça, vai até a posição de detecção, depois desvia na rampa 1. Vou fazer uma peça preta aqui, parar na posição de identificação, segue até a rampa 3 e uma peça prata, então, parar na posição de identificação e desvia na rampa 1. Então, como é que eu fiz para organizar o programa da estação Sorting? Então, aqui eu tenho a sequência de movimentos da estação, dos elementos da estação. Então, caso a peça seja preta, eu vou, depois de ligar a esteira, recuar o stopper e a peça vai ser deslocada até a última rampa e quando cair na última rampa ela vai desligar a esteira. Caso a peça seja prata, depois de ligar a esteira eu vou recuar o stopper, avançar o desviador 1 e depois desligar a esteira, recuar o desviador 1, avançar o stopper. Caso a peça seja vermelha, então eu vou recuar o stopper, avançar o desviador 2, a peça vai ser desviada na rampa do meio e depois eu vou desligar a esteira, recuar o desviador e avançar o stopper. Então vejam que aqui eu tenho uma sequência bem organizada, bem definida. E alguns desses movimentos podem acontecer ao mesmo tempo. Por exemplo, eu posso recuar o stopper e avançar o desviador ao mesmo tempo, tanto para a peça prata quanto para a peça vermelha. Da mesma maneira, no final do processo, né, desligar a esteira, recuar desviadores e avançar o stopper também pode acontecer ao mesmo tempo. E no início do processo aqui, entre ligar a esteira
eu tenho que identificar as peças. Então, aqui tem um momento muito importante, que é a identificação da peça. E aí, para isso, eu faço um grupo especial para fazer isso, fazer essa identificação. Então, aqui eu faço a divisão dos grupos, e aí, como eu estou usando a técnica cascata elétrica com maximização de contatos, o que diz essa técnica? Que cada movimento tenha um grupo associado, tenha um flag auxiliar. Então, para cada movimento, eu vou utilizar um relé auxiliar. Então, desta forma, então. Então, notem que eu vou ter 6 relés auxiliares para desenvolver essa lógica dentro do CLP. E essa técnica estruturada, então, chama-se cascata elétrica com maximização de contatos. E essa estruturação do programa, através de grupos, de relés auxiliares, que o Cascata me traz, eu consigo visualizar aqui dentro do Codesys. Então veja que na minha organização eu tenho 6 grupos de trabalho, e aqui no Codesys eu também tenho os mesmos 6 grupos de trabalho. Aqui, ó. Relé 1, Relé 2, Relé 3, Relé 4, Relé 5, Relé 6. E aqui no final eu tenho um relé a mais, eu fiz o relé 7 cortando o relé 6 só para detectar quando a peça deslizou pela esteira, então ele corta o meu último grupo. Ainda dentro da técnica do cascata elétrica, associado a cada grupo de trabalho, a cada grupo de movimentos, eu tenho associado as saídas, então. Cada grupo aqui, grupo 1, grupo 2, 3, 4, 5, aciona a esteira, grupos 3, 4 e 5 acionam o stopper e assim sucessivamente. Aqui o grupo 4 avança o desviador 1, o grupo 5 aqui avança o desviador. Então, dessa forma que a gente estrutura o programa dentro do cascata elétrica. E agora eu quero mostrar para vocês a parte mais importante desse programa. A parte mais importante é a identificação das peças de trabalho. Então, notem que aqui eu tenho o módulo de identificação. Então, quando eu tenho aqui então o sensor indutivo, o sensor óptico difuso e aqui o sensor de barreira em U aqui atrás. E aqui eu tenho o stopper, normalmente avançado. Então, a peça, quando eu coloco ela no início da esteira, ela é transportada até a posição do stopper. E na posição do stopper, eu tenho de forma estável os sinais do sensor indutivo e do sensor óptico difuso. Então, nessa posição aqui, quando os sensores estão estáveis, para identificar que tipo de peça que é. E aí, como é que eu faço isso? Se eu colocar uma peça aqui, eu quero que vocês prestem atenção nesse LED aqui, que é do sensor óptico de barreira. Então, vamos lá. Vejam que quando a peça é desviada, quando ela está na posição de identificação, é quando ele sai do sensor. Quando ele sai do sensor de barreira, quando esse LED desliga, que ele está na posição de identificação. Então, notem ali. Ó. Quando ele desliga, ele está na posição. Então, por conta disso, eu preciso usar um contato especial dentro do Codesys, dentro do LED, que é contato de borda. Então, quando acontecer a borda de descida, eu vou fazer a identificação da peça. Então, eu vou mostrar para vocês no Codesys agora. Então, aqui no Codesys eu tenho esse contato de borda. Então, veja que quando eu estiver no grupo 1 e acontecer a identificação quando a peça estiver no detector, eu vou usar o contato de borda. Por que isso? Como é que funciona esse contato de borda? Aqui eu tenho um F. O F quer dizer de felling edge. Então, quando acontecer a borda de descida. Então, veja, quando eu estiver no grupo 1, mais o contato de borda de descida deste detector, vai acionar essa saída Qzinha aqui, esse Q está aqui. E ele vai fazer o grupo 2, então. Se vocês lembrarem aqui da minha estruturação, eu justamente coloquei o grupo 2 para poder fazer a identificação da peça. Então, esse contato de borda de descida faz a passagem do grupo 1 para o grupo 2. Então, justamente neste momento.
Quando der a borda de descida, ele já vai estar na posição de identificação, fazendo com que o grupo 2 seja feito e no grupo 2 ocorre a identificação. E aqui eu tenho a lógica de identificação das peças de trabalho utilizando a codificação binária dos sensores. Vou colocar a peça, grupo 2, vejo peça vermelha. Por quê? Porque ela não é prata, eu tenho aqui negado o sinal do sensor indutivo e aberto o sinal do sensor óptico. Se a peça for prata, então vamos colocar uma peça prata aqui. Se a peça for prata, grupo 2, ele vai identificar o sensor óptico mais o sensor indutivo, vai fazer peça prata, então. Vai fazer peça prata. Se eu colocar uma peça preta, então entrou no grupo 2, porém a peça é preta e vai fazer direto. Claro que aqui eu utilizei para passar do grupo 2 para o 3 ou 4 ou 5, né? Caso ele identifique peça preta, aí tem um tempo que faz isso, né? Então vamos checar isso. Para fazer o grupo 3, tem que ter um tempo lá. Justamente, ó, aqui está mostrando. Grupo 2, se for peça preta e passar um tempo, ele faz o grupo 3, seguindo, então, na verdade, todos os grupos, o 3, o 4 e o 5, ele espera um tempo para poder seguir adiante na sequência. Então, aqui eu tenho uma visão geral de todo o processo, aqui da sequência estruturada, de movimentos da estação, aqui o programa do CLP com todos os grupos que foram planejados, e aqui a estação funcionando de forma online. Então esse foi o cascata elétrica com maximização de contatos, auxiliando aí na programação aí de quem quer trabalhar com CLP, quem quer ser um programador aí organizado, um programador de alto nível aí precisa conhecer essas técnicas e esses métodos de programação que facilitam muito a vida. Aqui eu tenho o diagrama de entradas, o diagrama elétrico de entradas, mostrando justamente os sensores do módulo de identificação. Então, aqui eu tenho o sensor de barreira, utilizado para detectar as peças de trabalho, o sensor óptico, que detecta as peças não preta, né? Ou a vermelha e a prata. Se eu colocar uma peça de uma outra cor clara, ele vai detectar também, né? E o sensor indutivo, que detecta as peças metálicas, então. E essa aqui é a simbologia. Então, notem que os sensores ópticos, né, eles possuem a mesma simbologia. E aqui no meio eu tenho um LEDzinho, então, mostrando isso, né, justamente por ser óptico. E aqui o sensor indutivo, ele tem como se fosse um indutor aqui no símbolo. Okay? E esses sinais desses sensores são ligados, então, no módulo de entradas aqui do CLP. Muito bem. E a estação sorting, ela não é apenas o módulo de identificação, ela possui outros componentes, né? Então, aqui nós temos uma esteira transportadora que faz o transporte das peças e precisa desviar essas peças até as rampas. Então, eu tenho outros módulos muito importantes aqui. Então, o primeiro módulo é o módulo separador, né? O módulo desviador, que faz o desvio das peças ao longo da esteira. Ele é acionado eletricamente. Junto ao módulo de identificação, eu tenho um stopper, né? Esse stopper justamente é utilizado para que a peça possa parar na posição de identificação e auxiliar nessa identificação da peça. Eu tenho também um sensor óptico que utiliza uma lente prismática, um espelho prismático, para detectar quando as peças passam pela rampa e caem na rampa. E aqui eu tenho um driver especial para o acionamento da esteira, do motor da esteira. Aqui então nós temos o diagrama de entradas dos sensores dessa esteira. Então a gente pode notar aqui o sensor, tem um sensor óptico no início para detectar
quando tem peça no início da esteira, antes dele chegar no módulo de identificação. Eu tenho também 2 sensores indutivos de 8 milímetros, utilizados para verificar que o desviador está avançado, e o sensor óptico de barreira, então, nas rampas. Aqui eu tenho o módulo de saída, né, as saídas digitais, os atuadores, e aqui a gente pode notar, então, a simbologia da eletroválvula do stopper, e esse stopper é muito interessante porque ele tem integrado nele, além do atuador, do microcilindro, eu tenho integrado também a válvula. Então isso é muito bacana, num corpo só eu tenho os dois, o elemento atuador e o elemento e a válvula. O desviador, então, ele é uma bobina, né? A gente pode notar aqui os fios aqui, então ele é uma bobina que faz, quando acionada, faz esse movimento de avanço. E aqui eu tenho um driver especial para o acionamento do motor. No caso da estação sorting, eu tenho apenas um fio aqui, um fio de acionamento, né? Que é justamente para ele andar para frente aqui, tá? Mas esse driver ele é especial, ele tem vários outros sinais, que eu vou mostrar agora. Então aqui, esse é a parte interna do driver, né? Então notem que ele tem vários sinais aqui de potência, vários sinais de acionamento, né? Então eu posso acionar o motor para frente, eu posso acionar o motor para trás, e uma parte interessantíssima desse driver é essa entrada aqui, ó, a entrada 7. Essa entrada é uma entrada analógica. Então eu consigo acionar, eu consigo então controlar a velocidade da esteira através de um sinal analógico de 0 a 10 volts. Então é muito bacana essa função para poder trabalhar com velocidades diferentes, né? Então normalmente trabalha-se na velocidade máxima, mas caso eu queira fazer um acionamento mais lento por algum motivo, por uma detecção, por uma atividade especial, né? Eu posso diminuir a velocidade da esteira, então. E no WorldSkills, essa estação de classificação, ela apareceu apenas uma vez, né? Que foi no Mundial de Seul em 2001. Aqui a gente tem o modelo antigo da estação, né? Não tem o módulo de classificação separado. Então aqui a gente consegue notar os sensores ópticos, o indutivo no início da esteira aqui, de forma individual. Então não tinha o módulo de identificação ainda. Aqui mostra a equipe do Brasil, então, o Felipe e o Fernando, montando a estação lá em Seul em 2001. E aqui mostra também a estação sorting, já com uma variação integrada com a estação de distribuição à esquerda e com o robô à direita, o robô, então, montando os relógios nas peças de trabalho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa estação sorting. Um forte abraço e até a próxima.